Agora, 7 deputados federais podem perder os cargos. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é o Henrique Carmo, que fala ao vivo de Brasília e vai trazer os detalhes sobre esse julgamento. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, é isso mesmo. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor deste recurso que foi impetrado na Corte, pedindo para mudar as chamadas sobras das sobras eleitorais. Essa que é a terceira etapa da escolha dos deputados, quando há ali a escolha para os parlamentares que vão sentar nas cadeiras da Câmara dos Deputados. O ponto central dessa discussão é que a validade anterior que foi solicitada é que essa proposição poderia valer apenas após 2024, mas o Supremo Tribunal Federal pode fazer com que essa regra seja retroativa a partir de 2022 e com isso 7 deputados teriam que deixar ali a Câmara dos Deputados para dar lugar para outros 7 deputados que entrariam após esse recálculo. Quem que deixaria a Câmara dos Deputados? O deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, o deputado Lebrão, do União Brasil de Rondônia, o deputado Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, também a deputada Sonise Barbosa, do PL do Amapá, também a deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, o deputado Púbio, do MDB do Amapá e a deputada Silvia Waiapi, do PL do Amapá. Teriam que sair esses deputados e entrariam os deputados Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, André Abdon, do PP do Amapá também, professora Marsilvânia, do PCdoB do Amapá, Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal e Rafael Fera, do Podemos de Rondônia. Esse pedido foi feito ao STF por 3 partidos. Fizeram essa requisição o PSB, o Podemos e a Rede. Hoje, de acordo com a legislação, de acordo com a regra que escolhe os deputados, para poder participar dessa sobra das sobras dos fundos eleitorais, o partido tem que ter alcançado pelo menos 80% do coeficiente eleitoral. O pedido desses partidos é que para que qualquer partido possa ter acesso a essa regra, a essa terceira etapa da escolha, que é as sobras das sobras eleitorais. Como o ministro André Mendonça pediu ali, ele pediu para que destaque dessa matéria, essa matéria agora será finalizada apenas em plenário no Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, as informações de Henrique Carmo, direto de Brasília. Sai o Henrique, entra o Diego Tavares para comentar justamente sobre essa questão. David, vamos lá. Hoje, no sistema proporcional, que é o sistema eleitoral dos membros dos poderes legislativos, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, também da Câmara Federal, nós temos 3 regras para preencher as vagas que existem nas eleições. A primeira regra é a do quociente eleitoral, é a regra geral. Se a partir da regra do quociente eleitoral sobrarem vagas, nós temos uma segunda regra. Os partidos que atingirem 80% do quociente podem preencher essas vagas com candidatos que tiveram votação de até 20% do valor desse quociente. Ou seja, há uma delimitação entre os partidos na aplicação da segunda regra. O que acontece com a terceira regra, que é a sobra da sobra, é que a lei não diz nada a respeito dessa limitação de partidos que tem a segunda regra. E nas últimas eleições, a Justiça Eleitoral preencheu essas vagas restantes somente com os partidos que ocuparam a segunda regra. E o objeto dessa ação, que foi impetrada pelo PSB, pelo Rede e também, me fugiu agora qual foi o terceiro partido, que foi comentado aí pelo nosso repórter, ele busca que todos os partidos aproveitem a terceira regra. Então, com isso, de fato, mudaria a composição da Câmara, porque a maior média, que é a regra aplicada após a regra do 80-20, seria ocupada por outros parlamentares. Em regra, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas só produzem os seus efeitos a partir a partir da publicação dessa decisão. Mas o Supremo Tribunal Federal tem essa prerrogativa de modular os efeitos das suas decisões. Com isso, havendo maioria de votos no plenário da Corte, essa decisão pode alcançar as eleições que já se passaram e aí, de fato, esses parlamentares perderem sim os seus mandatos. Pode a decisão também atingir somente as eleições deste ano para frente, ou, se for da vontade do Supremo, somente as eleições a partir de 2026, porque é importante também lembrar que toda regulamentação em matéria eleitoral, e aí, embora nós não estejamos falando de uma lei, nós estejamos falando de uma decisão judicial, como eu disse no meu outro comentário,
E na área eleitoral, decisões são uma fonte muito latente também do direito, haja vista a nebulosidade de muitas situações. Pode ser que o Supremo atenda ao princípio da anualidade, de que uma regulamentação eleitoral tem que ser editada com, no mínimo, 1 ano antes das eleições subsequentes e aplique a norma só para 2026. Isso vai depender de muitas coisas dentro da Corte. Nós acompanhamos essa semana uma discussão sobre a descriminalização do porte de drogas, que gerou opiniões diversas, praticamente temos ali até uma terceira via nas teses da Corte. Então, isso pode se repetir com essa questão, que também é uma questão muito polêmica, haja vista novamente a nebulosidade da regulamentação em muitas etapas das eleições. Tá aí o Diego Tavares fazendo todas as análises, ele que entende demais de direito e também de soltar um poderzinho ali do coração. Foi inevitável, por meio da comunicação, para quem nos acompanha pela TV, de perceber o coraçãozinho saindo ali. Aqui, dependendo do sinal que você faz, né, automaticamente tem os efeitos. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E olha só,